Voltamos a chamar à rubrica Pulsar Político com Biton Vias. Vamos analisar os principais temas políticos que marcam esta semana. Biton Vias, é bem-vindo à Manhã Noticiosa. Muitíssimo obrigado, Xixumi. Antes de tudo, permita-me cumprimentar todo o telespectador que de casa nos acompanha e estou assim também, meu caro. Biton Vias, para hoje escolheu aqui três temas. O primeiro tem que ver com as estratégias de descentralização de oportunidades no país, olhando para o caso da ADIN. O segundo tem que ver com algumas contradições que têm se assistido entre o ex-presidente da República e o atual presidente da República. E depois vamos falar também da Renamo e a suposta fragilidade que se registra. Vamos olhar para o primeiro tema. A ADIN foi lançada recentemente, esta segunda-feira. O objetivo, segundo o que está escrito no documento, é promover o desenvolvimento da região norte do país. Esta estratégia ou esta Agência de Desenvolvimento Integrado Norte é oportuna, vai ajudar a descentralizar as oportunidades? Bem, se realmente será oportuno ou não, vai depender do nível de seriedade e responsabilidade por parte das pessoas ou, digamos, das organizações que irão dar continuidade. Porque se formos a ver, a ADIN neste contexto entra como uma entidade não executadora, mas sim coordenadora desse projeto. Porém, é preciso, Xixumi, frisar aqui que este projeto insere-se no âmbito das reformas agrárias que o país vai implementando no âmbito do seu programa quinquenal. E espero que, na verdade, não seja mais um projeto dos demais que já existiram no setor agrário. Já tivemos muitos projetos que, na verdade, os moçambicanos tiveram expectativas sobre o mesmo. Me refiro ao projeto de Antrofa, que, em parte, os moçambicanos acreditavam que era uma das reformas que pudesse, digamos, galvanizar o setor agrário. Tivemos o ProSavana, com as dificuldades que lá obtiveram. Então, foram projetos que, esses dois que aqui mencionei, que não tiveram, aliás, a princípio, podemos assim referenciar que eram considerados os deuses do setor agrário, ou seja, eram projetos que de antemão esperavam-se que os mesmos pudessem satisfazer com aquelas que são as necessidades daquelas famílias que encontram na agricultura. Tendo em conta, sobretudo, que desde 65 a agricultura foi citada como a principal base para o desenvolvimento. Pois, de forma estatuária ou constitucional, a agricultura é a base da nossa economia. Então, eu espero que, na verdade, a ADIN seja uma das agências diferente das demais que já existiram, que, na verdade, não foram sustentáveis, apesar de que tiveram, digamos, condições mais que necessárias para o seu andamento. E é muito bom numa altura como esta, quando nós temos a ADIN, sobretudo quando a sua implementação é feita entre as províncias que são consideradas as mais pobres do país. Isso significa que, sendo elas as mais pobres do país, em parte esse projeto deve criar condições de tirar essas províncias na situação, digamos, socioeconómica nas quais as mesmas se encontram. E um fator muito interessante que também vejo deste projeto é o fato de ser a sustentabilidade ou a alternativa, digamos, das populações que a este momento encontram-se assoladas pelo terrorismo na região norte do país. De que forma pode ser a alternativa? Meu caro, estamos a dizer o que é que, se porventura, mais uma vez eu digo, Xixumi, formos sérios, sinceros, responsáveis e termos empatia com as pessoas que realmente estão sendo assoladas pelo conflito na região norte do país, esse projeto será sustentável. Se estamos a dizer que, se não termos que embarcar em ações de corrupção, em ações, digamos, de patrimonialismo ou de apropriação desnecessária, digamos, das oportunidades que este projeto confere, meu caro, acredito que temos tudo para que este projeto seja uma referência de desenvolvimento e, acima de tudo, seja o farol que aquela população necessita. O que é que acontece, Xixu? É que a maioria das pessoas que foram assoladas pelo terrorismo, sobretudo na região de Cabo Delgado, a sua base de sustentabilidade era, digamos, a economia verde, que é a agricultura, apesar de que era de subsistência, não era mecanizada. Então, se o projeto ter essa dimensão de garantir esta sustentabilidade ou garantir com que, no mínimo,
esta população tenha acesso aos insumos e a distribuição dos insumos também for uma distribuição racional, acredito, não há sombra de dúvida, Xixumi, que esse projeto será sustentável. Agora, se existirem pessoas que terão interesses alheios a este projeto, podes crer, Xixumi, que este projeto não terá diferença alguma com o projeto que já fracassaram, foram tidos como projetos falhados, como é o caso da Gentrofa, como é o caso do ProSavana. Tem também o ProAgri que foi feito e também tinha esta dimensão. E, Betone Viegas, há aqui uma questão que se levanta, há várias teorias que são colocadas na interpretação, sobretudo do que acontece em Cabo Delgado. É uma região do país que por muito tempo ficou, com as devidas aspas, órfã do Estado ou do Governo. Este projeto pode vir aqui como uma espécie de se desculpar pelo tempo de orfandade bem implementado? Em parte, Xixumi, até olho para este projeto como um instrumento de aproximação do Estado à sociedade, ou seja, das instituições do Estado à sociedade. Porque não há sombra de dúvida, meu caro, que se formos a ver os elementos que concorrem para que as províncias na qual este projeto foi implementado, meu caro, o Estado esteve inexistente. Foi uma sociedade que, em termos de políticas públicas, as mesmas, essa sociedade não tinha acesso. O que gerou a pobreza em Cabo Delgado, o que gerou o analfabetismo em Cabo Delgado, o que gerou a subnutrição em Cabo Delgado foi esta ausência de políticas públicas. E quando há esta ausência de políticas públicas, automaticamente estamos a referenciar que o Estado lá não existia. Porque quem desenha políticas públicas são as instituições do Estado. Então, quando não há, isso não se difere de um contexto familiar. Quando realmente não temos, ou seja, quando um pai e uma mãe geram filhos e os mesmos desamparam, não há sombra de dúvida que nós teremos filhos desamparados, filhos órfãos. O que terá acontecido em Cabo Delgado não foge muito desta realidade. Então, foi preciso que, com a criação da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, mostrar aos moçambicanos que há necessidade de se fazer sentir o Estado por via desse projeto naquelas províncias. E acredito que desta forma, meu caro, e mais uma vez me refiro, Xixumi, se formos a ser racionais, se formos a ser, digamos, sinceros para com o projeto, os moçambicanos, os nossos compatriotas que se encontram nessas províncias, poderão sentir a presença do Estado. Este projeto que é a ADIN é multissetorial, desta vez já não é um projeto dirigido a um setor de forma determinada, vai funcionar em pelo menos 5 pilares. Esta multissetorialidade, depois as dinâmicas que são aqui colocadas, muitas vezes haverá necessidade de lidar com empréstimos, exigem que haja um trabalho a ser feito a outros níveis, por exemplo, trabalhos de educação financeira para que as pessoas saibam lidar com os projetos que criam para depois ressarcir os valores que vão sendo disponibilizados pelas empresas e pelos podes países. crer, Xixumi, que na verdade uma das coisas que faz ou que concorre para que esses projetos falhem, um dos fatores é essa iliteracia financeira, gestão de fundos doados. E depois o Estado é que fica a dever. E temos exemplo, temos uma memória institucional que nos explica esse pressuposto. Não sei se ainda se lembra do Fundo de Desenvolvimento Distrital, os famosos 7 milhões, não é? Digamos, a pérola de desenvolvimento, como se dizia na altura. E o que acontecia? É que as pessoas que tinham acesso a esses fundos não tinham literacia financeira, ok? Não sabiam fazer a gestão desses fundos, não tinham projetos claros. E também houve uma falha muito profunda por parte do Estado, porque não houve uma racionalidade, não se adotou um mecanismo, digamos que transparente, que pudesse permitir que, após a descentralização desses fundos, os mesmos pudessem ser racionalmente utilizados. O que aconteceu, por exemplo, com o Fundo de Desenvolvimento Distrital? Tivemos que entregar o fundo não às entidades competentes, mas sim às células do Partido Frelimo a nível dos bairros. E isso fez com que este fundo girasse em torno do quê? Da camaradagem. Isso fez com que o projeto falisse. Agora, se no caso da DIN, porque acredito que há diferenças abismais entre a DIN e o Fundo de Desenvolvimento Distrital. Este é um fundo que acredito que de antemão não pode ter este cariz político partidário, porque se acontecer isto, o dinheiro vai servir de espécie de agradecimento, aliás, as oportunidades que poderão provir por via da agência, poderão servir de espécie de agradecimento não é, dos indivíduos ou dos camaradas que terão participado do processo de campanha eleitoral a favor do presidente
do Presidente da República, porque houve uma ideia de que o Fundo de Desenvolvimento Distrital teve essa lógica, espécie de agradecimento dos que terão participado na vitória do antigo Presidente da República, Armando Emílio Guebuza. Então, o que deve acontecer aqui, claro que deve existir uma preparação em termos de educação financeira, as pessoas que terão acesso a este fundo, porque o que me parece, meu caro, aqui não há obrigatoriedade, ou seja, a lei do retorno. O financiamento, uma vez providenciado, este não deverá voltar aos cofres do Estado. Ou seja, a única forma de voltar aos cofres do Estado é por via desenvolvimento que este financiamento poderá criar. Agora, se não tivermos realmente indivíduos formados, indivíduos capacitados, indivíduos com uma cultura, digamos, de aplicação de fundo, teremos muitos conflitos em relação à gestão deste projeto. É preciso mesmo, acredito eu que quem, na verdade, é o patrono, acredito que o velho Papanguani e o Celso Correia estejam mesmo a par deste processo, porque haverá muito aproveitamento, ok? Eu digo mais uma vez, Moçambique, Xixumi, é um dos países que, em termos de política, nós temos políticas que, se as pessoas por detrás ou à volta dessas políticas fossem sinceras e tivessem vontade política, eu não sei em que patamares, em termos de desenvolvimento e crescimento socioeconômico, o nosso país se encontraria. Mas, infelizmente, o que acontece é que, mesmo com essas políticas, todas elas brilhantes e até com pernas para poderem andar, me parece que o uso inadequado, o abuso, digamos, as expectativas, o sofrimento, as esperanças e as necessidades do povo moçambicano vão sendo hipotecados. Portanto, Viegas, como é que olha para esta questão de os fundos ou os projetos nacionais abrirem com objetivos extremamente ambiciosos, mas com déficits financeiros muito altos? A ADIN abriu com 95% de déficit no que toca àquele que é o orçamento tido como ideal. São mais de 761 milhões de dólares e quando a instituição abriu tinha apenas 20. É verdade que agora veio uma doação do governo norte-americano na ordem, se não me falha a memória, de 45 milhões de dólares. Xixumi, essa questão devia ser preocupante, mas se formos olhar para a lógica de como tem sido a sustentabilidade da maioria dos projetos, tem sido mesmo em tempos de déficit. Na verdade, eu não sei onde é que nós vamos, acima de tudo, encontrar tanto dinheiro para o efeito. E eu espero que realmente esses projetos caminhem mais na lógica de doações, caminhem mais na lógica, digamos, de financiamento externo. Porém, que fique claro que não existem almoços grátis, ou seja... E estamos a ter muitas amizades agora com o Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial e o FMI. E são amizades que, a priori, digamos, com o boom das dívidas ocultas, foram extremamente claros em relação à retirada do seu financiamento ao orçamento do Estado. Porém, é aquilo que mais uma vez eu vou dizer aqui. Me parece que há se realmente a ADIN entra como uma entidade não executora, mas sim coordenadora dessas atividades, bem provável que em parte consigamos não dar tanto sufoco ao nosso orçamento. Mas também isso parece um pouco político, não é? É claro que se existissem entidades mesmo fiscalizadoras em relação a esse processo, poderíamos, em parte, digamos aqui, haver uma responsabilização por parte de quem está a gerir esse projeto quando mesmo não for sustentável. Temos o FMO, se não estou errado, que é o Fundo de Monitoria do Orçamento. São essas entidades que, em parte, devem ser fiscalizadoras desses projetos, sobretudo quando os mesmos têm uma relação direta para com o orçamento do Estado. E espero e acredito, Xixumi, que a única forma até que eu me referenciava a quando o início desse debate, se realmente o projeto for sustentável, como é que poderá ser? Se haver essa seriedade, se haver essa vontade política por parte do gestor desses projetos, acredito, meu caro, que isso em parte até pode aliviar, digamos o próprio orçamento do Estado. E eu espero mesmo que essas entidades, porque, Xixumi, num contexto, apesar de estarmos aqui a afirmar que não existem almoços grátis, mas num contexto em que nós temos o Banco Africano de Desenvolvimento, num contexto em que nós temos o Fundo Monetário Internacional, num contexto onde nós temos o Banco Mundial e num contexto onde temos a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique envolvidos nesse projeto, acredito que, em parte, há
há seriedade, não é? Mas há uma coisa, os atores são racionais, ok? Eu sempre digo que agências como Fundo Monetário, Banco Mundial, BAD e embaixadas não são atores que quando entram num projeto não querem ganhos, né? Apesar de que os ganhos são relativos. É claro que há interesses por parte dessas entidades, porém caberá ao Estado moçambicano, diante deste nicho de interesse, saber como ser racional, ou posicionar-se também para poder ter um ganho. E eu acredito, meu caro, mais uma vez, sobretudo numa situação em que tu tens jovens, segundo algumas teorias que deixam claro de quais são os elementos que levam esses indivíduos a filiar-se a esses movimentos rebeldes. A questão, por exemplo, da exclusão social, da exclusão política, da exclusão cultural e da exclusão econômica. A questão, digamos, desta ausência do Estado. Então, estamos a dizer que se esse projeto conseguir nutrir as famílias ou conseguir fazer com que as famílias tenham uma sustentabilidade, não é? Uma vez que por muito tempo ficaram à espera do Estado, podes crer, meu caro, que em parte isto poderá permitir com que o conflito abranda a nível dessas regiões. Porém, nós estamos a dizer que essa hipótese é acabada, não é? Porque se formos a ver os valores que são usados para o aliciamento das populações a nível da região norte do país, são somas avultadas, não somas que o Estado, nem em termos de providência social, tem a capacidade de entregar, ou seja, de poder providenciar. Estamos a falar que há indivíduos que são encontrados com massas com somas de cerca de 40 mil meticais no bolso e não podemos esperar que os impactos da DIN, não é? Ou seja, os impactos da DIN sejam a curto prazo. Que não são imediatos. Não há sombra de dúvida, meu caro. Aqueles insumos primeiro devem ser trabalhados. Primeiro deve haver a instalação, aquilo que nos referíamos, não é? A instalação de mecanismos o mecanismo, até diria não é, para a concepção do projeto, porque não basta só dar insumos, ok? É preciso depois o processo de distribuição de terras, ok? E depois do processo de distribuição de terra é preciso que os produtos possam ser lançados à terra, ok? E serem cuidados. Não sabemos quanto tempo isso poderá levar, mas não será a curto prazo. Para dizer que há possibilidades, há hipótese, digamos, da expansão do conflito, mas também se tivermos as Forças Armadas a continuarem com esse trabalho, sobretudo demais blocos a nível regional, demais forças estiverem mesmo cientes da necessidade de uma intervenção, bem provável que também assistamos a um contexto de retração do conflito a nível dessa região. Bem, vamos ver os desenvolvimentos da ADIN nos próximos dias. Biton Viache, no seu segundo tema, fala de alguma contradição entre o antigo presidente e o atual presidente sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Há esta contradição, de fato, o que é que se mostra aqui? Bem, primeiro, não há sombra de dúvidas que uma das razões que levou-me à escolha desse tema é o fato de ter assistido o percurso todo do atual Presidente da República. Foi uma pessoa que não só foi preparada pela Frelimo, não é, mas também por uma das figuras mais influentes do Partido Frelimo. Na altura era Presidente da República, o Armando Emílio Guebuza. Eu me lembro que das últimas visitas abertas, a figura de Filipe Jacinto Nhusse, ela era a figura acompanhante, digamos, das incursões políticas do antigo Presidente da República. Me parece que havia uma espécie de amizade, me parece que havia uma espécie de empatia. Não estou a dizer que esta guerra de narrativa que atualmente estamos a assistir significa em parte que esta empatia tenha cessado, esta amizade, este espírito de camaradagem tenha cessado, porque se existe uma coisa que prevalece dentro do Partido RENAMO é o espírito de camaradagem, o espírito de disciplina partidária. Partido Frelimo. Isso, não há sombra de dúvida. Frelimo, em termos de disciplina, em termos de cultura partidária, é dos mais organizados partidos que nós temos em Moçambique. Isso não é uma questão de tirarmos aqui, ou de estarmos aqui talvez a adular. Não, se for a fazer uma análise comparada em termos de disciplina partidária, quer do Partido Frelimo, Partido RENAMO e Partido MDM, nós vamos encontrar, digamos, sinais de que a Frelimo, pelo menos em termos de cultura partidária, me refiro a cultura, sentido de patriotismo partidário, a Frelimo tem isso. Então, quando num contexto como esse, que me parece que seja este o último, aliás, nem me parece, não há sombra de dúvida que este seja o último mandato do atual Presidente da República, é um pouco estranho, não é? É um pouco estranho esses pronunciamentos. Já está-se a preparar uma associação dentro da... E já há rumores de que há este processo, não é? E uma das coisas até muito interessante que o Presidente Nhusse referencia-se num dos seus discursos, que não se pode confundir a Guerra dos 16 anos com o atual conflito
na região de Cabo Delgado. Primeiro, os fatores são totalmente diferentes, os atores são totalmente diferentes, apesar de que os mecanismos de ataque possam convergir em alguns pontos. Guerra de 16 anos tinha um cunho de sabotagem. Um cunho de sabotagem. E, ademais, era um conflito que, em parte, já tínhamos, digamos, um conhecimento sobre como é que o mesmo funciona, porque cessou o ataque com o acordo geral, celebrado o Acordo Geral de Paz em outubro de 92, mas mesmo assim, durante os processos eleitorais, tivemos conflitos pós-eleitorais. E este conflito teve sua continuidade até a celebração do último, do suposto, não sei se agora ainda podemos chamar suposto, mas eu ainda acredito que seja suposto acordo definitivo. O terrorismo é uma outra questão e espero mesmo que quando há esta guerra de narrativa, quer-me parecer que, em parte, podemos estar bem distante de Xixume, de podermos assistir o cessar deste conflito. Mas, porém, não deixa de ser preocupante, digamos, este conflito, esta guerra de narrativa entre o presidente Armando Emílio Guebuza com o presidente Filipe Jacinto Nunes. Mas fica aqui um apelo. Este é um apelo que, digamos, a todos os quadrantes da sociedade vão sugerindo. É um conflito que, na verdade, precisa da união de todos os moçambicanos. Quando digo que é um conflito que precisa da união de todos os moçambicanos, é o fato de... Porque alguns dizem que não, o conflito decorre na região norte do país, mas nos esquecemos que geralmente os conflitos têm tido um spillover effect. Quando falo de spillover effect, espécie de efeito dominó. Okay? O conflito que se vai sentir em Cabo Delgado, ao mais que não se manifeste do mesmo modo na região sul do país ou na região centro do país, mas também tem implicações. Porque o que acontece? Teremos que descentralizar oportunidades para vocês. As oportunidades que poderiam ser descentralizadas de forma equitativa fará com que a maior parte do bolo, ok, possa ser alocado à região norte por conta do quê? Por conta deste conflito. Para dizer que a região sul se ressente deste conflito. Não podemos pensar que nós que estamos aqui em Maputo, que estamos em Gaza, que estamos em Mbano, que estamos em Sofala, não possamos nos preocupar com esse conflito. Há sim uma necessidade, em parte, de podermos sermos coesos, sermos unidos como forma de combater este conflito. E mais uma vez reitero Xixume, a declaração de Armando Emílio Guebuza, aliás, alguns até olham para isso como uma declaração que é normal, mas não é normal. Sobretudo numa altura como essa, e ainda ontem eu abri o meu Facebook e vi lá uma das imagens, não sei se é recente, do presidente Guebuza. Claro que ele é um indivíduo, tem direito de circulação, não é? Mas aquela imagem tem, se formos a fazer uma análise semiótica da mesma, vamos perceber que me parece que há uma testagem ainda de popularidade, ou seja, uma imagem que procura testar se ainda existe aquela popularidade. Aproveitando essa imagem que também vi, há algumas teorias que surgem ainda que a miúde, que dizem que pode haver alguma pretensão de Armando Guebuza ou voltar ao poder ou colocar alguém da sua confiança no poder nas próximas eleições. Não tenha sombra de dúvida, Xixume, que o presidente Armando Emílio Guebuza ainda tem uma influência, ainda tem uma grande influência no seio do Partido Frelimo. A figura de Armando, não quero aqui fazer uma análise comparada, mas em termos de... Acho que não temos como escapar da análise comparada. Poxa, indo mesmo análise comparada. Se formos aqui a fazer uma análise em termos do carisma do presidente Filipe Jacinto Nunes e do presidente Armando Emílio Guebuza dentro do Partido Frelimo, não há sombra de dúvida que o Armando Emílio Guebuza tem um poder carismático, não só dentro do Partido Frelimo, como também fora do Partido Frelimo. E isso, em parte, o dota de legitimidade de poder influenciar o processo de tomada de decisão. Ou seja, há pessoas que ainda olham para o presidente Armando Emílio Guebuza como a esperança dos moçambicanos. Mas aqui, Xixu, mais uma vez vou reiterar que são momentos extremamente diferentes. O momento em que tivemos o presidente Armando Emílio Guebuza sob a liderança do mesmo, o momento que temos o presidente Filipe Jacinto Nunes, são momentos extremamente diferentes e com fatores extremamente diferentes que acompanham os dois mandatos. É claro que os conflitos, por outro, tivemos o conflito, digamos, o alastrar da guerra civil, mas que em parte também se manifestou nos primórdios do mandato do presidente Filipe Jacinto Nunes, mas
estamos agora a ter o conflito, o terrorismo na região norte do país, para dizer que são momentos extremamente diferentes. E essas dificuldades que enfrenta o atual presidente são dificuldades que, em parte, precisam mesmo de muito engajamento. Mas não há sombra de dúvida, meu caro, que o poder carismático entre ambos ainda prevalece mais no presidente Armando Emílio Guebuza. Claro que, pelos eventos todos, isso acaba fazendo parecer que o Presidente da República tem a cota culpa de tudo que está a acontecer nesse país. Porém, não vamos esquecer aqui que Nussi herda problemas do mandato do Presidente Armando Emílio Guebuza, e acredito que, se porventura, quando da sua pretensão do alargamento do mandato o tivesse feito, talvez pudesse testemunhar um tipo de impopularidade, porque muita gente pensa ou vai pensando que o que vai acontecer é culpa apenas do Presidente, mas não é simplesmente do Presidente, é de toda a Frelimo. Eu sempre olho para... Eu quando olho para o atual mandato do Presidente Filipe Jacinto Nussi, não olho simplesmente para o Presidente da República, eu olho para toda a máquina do Partido Frelimo, ok? Quando digo toda a máquina do Partido Frelimo, é que Nussi, dentro do Partido Frelimo, ao mais que tenha, digamos, o poder da última palavra, mas não se esquece que existem órgãos que deliberam dentro do Partido Frelimo. E todas as decisões que são tomadas fora, primeiro são concertadas a nível das sessões da Comissão Política do Partido Frelimo. Então, quero me parecer que aqui, todos os problemas que os moçambicanos vão vivendo, não há sombra de dúvida que esses problemas, em parte, têm cota culpa o Partido Frelimo no seu todo, mas em particular ao Presidente Filipe Jacinto Nussi. Falando de líderes partidários, Yusuf Mahamat, depois de muito tempo desaparecido, apareceu recentemente nos jornais, nas redes sociais, a dizer que a Renamo não está fragilizada, tendo em conta o que acontece na zona centro do país, na chamada Renamo militar, e o que acontece também a nível da Renamo política, que está mais na cidade de Maputo. O Yusuf Mahamat está à vontade para fazer este tipo de discurso? Sabe, Xuxumi, eu sempre tenho dito que o grande erro do Yusuf Mahamat é pensar que a fragilidade que tanto se propala, a crise que tanto se propala dentro do Partido Renamo tenha, digamos, sustentabilidade em termos militar, ok? Não. A Renamo vive uma dupla fragilização, ou seja, uma dupla fragilidade. Por um lado, uma fragilidade de natureza política e, por outro lado, uma fragilidade de natureza militar. E se for a ver, é que por muito tempo, o que trazia o carisma do Partido Renamo, ou o que fazia do Partido Renamo, era a ala militar, não há sombra de dúvida. Ou seja, o coração do Partido Renamo era a ala militar. Se formos a olhar, meu caro, vamos tentar aqui ressuscitar o saudoso presidente Afonso Macacho Dhlakama. Nós vamos perceber que o Macacho Dhlakama tinha esta capacidade de aglutinar esses dois fatores, ok? Fazer uso da parte militar do partido como forma de colocar o partido no centro das atenções. Mas hoje em dia, se formos a ver, é que o Partido Renamo militarmente está extremamente fragilizado. O Partido Renamo não tem força, não há sombra de dúvida quanto a isso. Quando digo não tem força, é porque nós temos uma memória institucional que explica isso, ok? Quando Afonso Dhlakama ainda estava vivo, conseguia trazer esses dois grupos e conseguia unir, conseguia fazer com que as suas ações fossem coordenadas. Por isso, tivemos uma Renamo muito forte. E a Renamo que nós temos, ou seja, a Renamo dos últimos tempos, não é aquela Renamo. E aos poucos ela vai se desempando. Quando digo aos poucos ela vai se desempando, no sentido de que aos poucos ela vai se despedaçando. E qual é a razão disso? É o tipo de liderança que nós temos. Nós temos dentro da Renamo uma liderança muito insensível. Quando digo uma liderança muito insensível, é uma liderança que não conseguiu ler cenários após a morte do Afonso Dhlakama. E se livrar de todos os problemas. Não, a questão é, me parece que procurou afastar todas as pessoas que eram de confiança, ou todas as pessoas que alimentavam a máquina política, a máquina militar do Partido Renamo, que estavam próximos da Dhlakama, e colocou-lhes do lado. Se formos a ver, a deserção, por exemplo, de figuras como Sandura, de figuras como Nhongo, de figuras e demais figuras, não é? Mostra claramente que houve um problema de base. E mesmo em termos políticos, se formos a ver, figuras de alta confiança do
do Afonso Dhlakama foram afastados em cargos de topo do partido Renamo e em alguns fóruns de tomar decisão do partido Renamo, me refiro mesmo à pessoa de Ivone Soares e demais figuras. E as pessoas que estiveram mais próximas, a maioria até acabou perdendo o mandato, acabaram no processo da corrida interna para a configuração, o seu perfilamento nas listas para a eleição a nível da Assembleia da República, estavam até na cauda. Para dizer que aqui há um problema conjuntural dentro do partido Renamo, o que faz com que o Ossuf Momad tente criar um mecanismo de ressuscitar os mecanismos de liderança do Afonso Dhlakama. Porque se isso não acontecer, podes crer, meu caro, que nos próximos pleitos podemos ter uma Renamo politicamente sufocada, politicamente derrotada. E é uma coisa muito interessante que terá dito o Ossuf Momad, que se não fosse pela questão da Covid, se ele viajasse, por exemplo, agora para Nampula, para Sofala, seria recebido por uma multidão. Bem, é muito difícil numa altura começar a pensar nisso, porque temos que olhar para aqui quais são os atores que estavam por detrás da mobilização, não é? Das grandes, digamos, da grande popularidade que assistia aos comícios do presidente Afonso. E não há... Me parece e ver se esses agentes ainda apoiam o Ossuf Momad. Pois, porque aqui me parece que quer-se fazer um nível de testagem de popularidade, tomando em consideração o seu antecessor neste caso, que Dhlakama tinha um carisma natural, ok? Bitton Viegas, quer queiramos, quer não, a ala militar do partido Renamo sempre foi uma força de pressão para influenciar algumas tomadas de decisão, tanto a nível do Parlamento como a nível de governação do país. Agora que a Renamo vai perdendo essa força de pressão com o processo DDR que assistimos, o Ossuf Momad precisa criar uma pujança política para construir uma Renamo que, a nível só de política, pode ter grande influência na tomada de decisão. A pergunta que lhe faço é, o Ossuf Momad, olhando para aquilo que tem sido nos últimos dias, tem pujança para isso? Eu não vejo essa tal pujança. Com a atual crise dentro do partido Renamo, eu não vejo até a tal pujança. E deixe-me só até pegar um ponto aqui, Xixume. A própria ala militar do partido Renamo tinha apoio popular, tinha apoio dos moçambicanos. Os moçambicanos faziam de tudo para que aquele grupo militar persistisse. Ao mais que, por outro lado, nós lutávamos a favor da paz, em parte nós queríamos que aquela ala militar existisse, porque era a única que conseguia, na altura, contrapor, digamos, o poder coercivo do partido Frelimo, ok? Mas se hoje em dia, eu digo, o Renamo não tem esta capacidade de influenciar algumas decisões de natureza política usando a sua ala militar. Já está no processo de desmobilização, integração e integração dos mesmos. Para dizer que esta ala, aos poucos, é claro que o caminho é a paz. Agora, a Renamo tem que se reinventar do seu ponto de vista político, ou seja, usar meios formais, usar capacidades institucionais para que possa ter um certo poder em termos de influência no processo de tomada de decisão. Mas se ela ainda continuar fragilizada, ainda continuar desconexa, aliás, diria, sem esta coesão interna, meu caro, não sei de que forma o partido Renamo poderá influenciar no processo de tomar decisão. E até aqui já começa a desenhar alguns cenários da Renamo no futuro, não é? Aliás, é claro que em corridas eleitorais disse que os atores nacionais dentro do campo político devem agir segundo as suas estratégias. Bem provável que em próximos cenários nós tenhamos uma Renamo, digamos que em termos de balance of power, de distribuição de mandatos na Assembleia da República, esteja a competir com o próprio MDM. Aqui não vou dizer que há essa probabilidade talvez da Renamo sair fora da conjuntura parlamentar. Ainda demonstra alguns sinais de vida, O novo líder muda o cenário? Eu acredito que poderia mudar o cenário, como também poderia não mudar. Mesmo o Ossuf Momad ainda vai a tempo do Ossuf Momad a poder levar o barco avante. Mas como é que isso será possível? Se realmente compreender a lógica das necessidades e dos interesses do próprio partido. Porque me parece que essa divisão toda, a necessidade de instalação de uma nova máquina, às vezes não funciona assim. É um processo que deve ser gradual e dentro da Renamo ocorreu de forma brusca. Parece que se afastaram as pessoas e os projetos. É isso. Ocorreu de forma brusca. O que é que aconteceu, Xume? É o seguinte, tu entras dentro de uma liderança,
quando chegas numa instituição, tu tiras todos que estavam lá, que estavam com o Bitone e tu tiras todo, porque o Bitone já saiu de lá e queres colocar a tua máquina. Não é assim. Primeiro é preciso compreender a lógica de funcionamento daquela máquina, ok? Como é que aquela máquina produzia certos resultados. O Yusuf Mahamat não se deu a oportunidade de fazer isso. O que chegou tipo dinamite, okay? Explodiu tudo. Foi uma explosão total dentro do Partido Renamo. E isso fez com que alguns membros percebessem que não. Acho que com a morte do Afonso de Lacama, aqui haverá uma exclusão em massa das lideranças que estavam às proximidades do mesmo. Então, se o Yusuf Mahamat resgatar esse espírito de coesão, reunir os seus membros, acredite, meu caro, que nós ainda teremos uma Renamo fervorosa como nos foi acostumado ao longo desses tempos. Portanto, já estamos muito perto das 8 horas e 50 minutos. Aliás, já são mesmo 8 horas e 50 minutos. Temos de nos despedir. Muito obrigado por ter estado connosco. Muitíssimo obrigado, Xixô. Este foi o Pulsar Político com Bitone Viagem, a nossa rubrica especial de todas as sextas-feiras aqui no Manhã Noticiosa. Eu despeço-me com promessas de voltar na segunda-feira, pontualmente às 7 horas. Não perca a seguir, pontualmente às 9 horas, Tatiana Sumburani, juntos pela manhã. A informação e o entretenimento estão também em permanência na Rádio Mais, na frequência de 94.1 FM. Até a próxima.